Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, edição extra especial aqui do programa da STEC. Tivemos ontem um programa da STEC, edição extra, falando sobre os átomos dos games. E hoje a gente vai voltar a falar do assunto, porém anterior, a gente vai falar sobre a concepção à base do design de jogos. E aí a gente continua em ordem os átomos dos games, falando sobre campanhas, missões, design de enigmas, interface e tudo mais. Então hoje nós vamos retroceder falando sobre o design de jogos e aí nós continuaremos na sequência. Então é isso aí, vamos começar. Para nós entendermos a relevância, o impacto e a influência dos games na sociedade, é necessário estabelecer essa análise de como eles atingem as pessoas, com base em seus comportamentos, culturas e os aspectos técnicos que afetam essa abstração psicológica. O trabalho do design de games está intimamente interligado com estes fatores culturais, sociais e psicológicos. Abordaremos nessa categoria os principais elementos dos jogos que geram efeitos nos jogadores, como eles podem ser identificados, interpretados e, assim, poderem abstrair esses efeitos para os contextos sociais. Primeiramente, é necessário entender o que é um design de games. Podemos dizer que o design de games seria como a planta baixa de um jogo, concebido pelo designer e, a partir dela, o game surgirá por meio da união de diversas técnicas de talento e dedicação. Podemos entender um game como sendo uma série de processos que levam ao resultado por meio de decisões interessantes dentro de um contexto e com base em uma determinada estrutura. É uma atividade lúdica constituída por uma série de decisões limitadas por regras. Essas ações são a alma do game e criam uma jornada dentro da narrativa que deve se alinhar ao gameplay para o melhor resultado final. A análise dos elementos a seguir estabelecerá padrões para entendermos como os princípios de design se aplicam na produção de um jogo. Falaremos agora sobre as narrativas. Eu já falei sobre os dois tipos de narrativas aqui no canal da STEC, porém eu vou reforçar aqui nessa série de design de games. Inclusive abri hoje uma playlist sobre ela aqui no canal, então vocês podem ver todos os vídeos dessa série de design de games juntos. A partir de tudo que foi apresentado, consideramos que o game possui dois tipos de narrativas. As narrativas fixas, que constituem na história do jogo propriamente inserida seu roteiro, e as chamadas ludonarrativas, que é a história que se é contada enquanto se joga o game. Por exemplo, em uma ludonarrativa, o jogador pode dizer que determinada fase foi difícil, que morreu um número de vezes, que pegou tal item, foi para tal lugar. É a história que é feita enquanto se joga. Notamos uma diferença grande entre esses dois tipos narrativos ao estabelecermos um seguinte parâmetro comparativo. Se um determinado personagem morre na ludonarrativa, ou seja, no gameplay, isso não gera um efeito grande no espectador, pois ele sabe que a fase será reiniciada e o personagem estará novamente lá. Porém, se surge uma cutscene em que aparece um personagem morrendo, o efeito gerado já é outro, pois ele definitivamente morreu na história fixa do game, no roteiro não terá uma volta. É importante que a ludonarrativa esteja sempre bem alinhada com a narrativa fixa para não termos incongruência entre um roteiro e gameplay. Por exemplo, na história fixa do game, se você for um herói da justiça e no gameplay poder sair matando inocentes sem ser penalizado, teremos aí uma divergência, uma incongruência entre as duas narrativas. Para que nossa mente esteja aberta aos processos criativos do game, é importante termos uma base acerca de criatividade. Afinal, o que seria? A criatividade se refere a uma capacidade de se fazer novas conexões ou associações entre as memórias existentes. O pensamento criativo não possui essa característica por ser algo para o mundo todo, mas sim por representar uma nova conexão. As pessoas são indivíduos criativos que passam por anos por esse processo de evolução e desenvolvimento por meio de novas associações geradas na mente. O verdadeiro ser criativo, porém, é aquela pessoa capaz de realizar essas associações de uma forma inovadora e de uma maneira que a maioria não considerou. Este é o grande desafio. No campo do design de games, o desafio para a criatividade é muito grande e vencê-lo sempre nos ajudará no crescimento e desenvolvimento. O designer é o solucionador de problemas, ou seja, todo o seu trabalho está envolvido em superar um desafio e solucionar problemas por meio de sua criatividade.
Aliados à bagagem cultural, suas experiências, o designer desenvolve sua sabedoria, que são os fatores constituintes dos processos criativos, a matéria-prima. Devido a isso, é necessário que o designer possua um amplo conhecimento acerca do universo dos jogos, suas variações, formas e estilos. É necessário para um designer ter a habilidade de realizar a desconstrução de um jogo, processo esse muito semelhante ao realizado por um crítico cinematográfico. Desta forma, o profissional consegue fragmentar o jogo em partes menores para estudar e analisar sua concepção e, assim, entender como cada uma delas colabora para a constituição do jogo. Um game pode ter início a partir de uma ideia simples, e se as ideias surgirem como limitações, essa situação pode representar uma grande oportunidade criativa ao designer. É importante falarmos que geralmente um designer de games ele inicia seu trabalho por meio de um high concept, ou seja, uma ou duas sentenças simples capazes de descrever a essência de um game. Esse documento também pode ser atribuído ao designer pelo editor. Sabemos que muitos games são extremamente complexos para serem representados em uma sentença única, porém é necessária a capacidade de se firmar a essência de um game em uma única frase. Esse procedimento será muito facilitador no processo de descrição do jogo para um editor ou equipe de marketing, e será referência para os testes de foco do jogo durante as diversas etapas de design. Este High Concept possui a característica de ser imutável, uma vez que sua alteração durante o processo de desenvolvimento de um game acabará por mudar a essência do próprio jogo. Este documento também irá auxiliar na análise de elementos que foram retirados ou adicionados ao game, para que se possa perceber se ele ainda permanece fiel à sua versão original, à sua proposta inicial. E com toda essa base acerca do design de games, temos o fator da emoção que nos une aos átomos do game mostrados anteriormente. A partir do momento em que o jogador está jogando o game, ele funciona em dois níveis. No primeiro nível, o jogador está em um trabalho com a mecânica desse jogo, focado na resolução de padrões, desenvolvimento de lógica dos enigmas, coordenação entre as mãos e os olhos. Em outro nível, o jogador reage emocionalmente ao jogo, passando por experiências de realização, emoção, fracasso, frustração, entre outros. O impulso que leva a jogarmos um game vai além dos gráficos realistas, diferentes, dos roteiros envolventes, das trilhas bem trabalhadas, mas atinge o desejo da pessoa em superar um desafio, decifrar padrões e encontrar soluções que levam a situações vitoriosas. Então é isso aí, turma. Esse foi o programa de hoje, edição extra especial do programa The Stack sobre o design de games, e no próximo voltaremos a falar sobre os átomos dos jogos. Espero que vocês tenham curtido essa série, que estejam gostando dessa temática e desse tipo de edição. Deixem dúvidas e sugestões nos comentários, que sempre responderemos a todos. A gente pede aquela ajuda ao canal, curtindo, deixando seu like, nos seguindo e interagindo nas redes sociais. Muito obrigado a todos por tudo e até a próxima! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal The Stack, o canal mais diversificado da internet.